Olá, turma, tudo bem com vocês? Na aula passada a gente fez algumas tarefas, né, do livro. Hoje a gente vai finalizar o conteúdo do capítulo 6. A gente vai falar de do e make. Do e make tem a mesma tradução. Os dois significam fazer em português. Porém, o uso de cada uma é um pouco específico, dependendo da situação. Tá? A gente aprende nesses cursinhos de inglês da vida que o make ele é utilizado para indicar coisas que exigem esforço para se fazer, e o do é indicado para fazer algo que não se exige tanto esforço. Porém, não é somente essa definição que a gente vai dar para o uso dos dois verbos. Tá? Só lembrando que os dois têm a mesma tradução, fazer. De fato, o make vai ser utilizado para indicar ações que exijam esforço. Porém, não será somente essa definição, tipo, só de esforço. Não, tem outras situações também que a gente vai utilizar o do. O make, desculpa. E o do vai ser utilizado para situações de um modo mais geral, onde não se exige tanto esforço assim. Na página 61 do livro, desculpa, eu tenho o conteúdo, tá? Página 61, do e make. E aí já é um exercício com as explicações do do. Eu vou lendo aqui, vou dando as respostas e vocês vão fazendo no livro de vocês, tá? Eu tenho o seguinte, olha só, leia as sentenças a seguir. The models are trying to do some work here. As modelos estão tentando fazer alguns trabalhos aqui. Tá? Então reparem que nesse caso a gente não consegue identificar, por exemplo, se elas estão medindo algum esforço físico para fazer alguma coisa. Aqui a frase está dizendo que elas querem fazer algum trabalho, mas a gente não entende, por exemplo, se é um trabalho que exige força ou se é um trabalho, sei lá, onde elas trabalhem sentadas, por exemplo. A gente sabe que o modelo não trabalha somente sentado. Tá? Mas nesse caso, o do ele indica situações mais gerais. Tá? Além de situações onde não se exija esforço físico, ele vai ser utilizado para indicar situações de um modo mais geral, tá? Vamos lá. A segunda frase tem aí, let's make some cookies, but I can eat only one because I can't gain weight. Que seria, vamos fazer alguns biscoitos, mas eu posso comer somente um porque eu não quero ganhar peso. Nesse caso, o make está sendo utilizado para algo que exige, digamos, um certo esforço. Porém, nesse caso, o make ele está indicando, ele está sendo usado porque essa situação exige que algo seja feito, nesse caso o biscoito. Então o make vai ser utilizado também nesse tipo de situação, onde se produz alguma coisa, tá? Onde nós produzimos alguma coisa. Terceira frase. People say that famous models make a lot of money. As pessoas dizem que as modelos ganham muito dinheiro. Nesse caso, o make também vai ser utilizado para indicar algo onde se ganha dinheiro. Tá? Toda vez que eu ganhar dinheiro de alguma forma, eu vou usar o make. Por exemplo, eu fiz muito dinheiro na Europa. I made a lot of money in Europe. Tá? Continuando. We have to do a lot of walking to be in shape. Nós temos que fazer muita caminhada para ficar em forma. Tá? Ações do cotidiano, a gente vai usar o do. Tá? E muitas vezes o verbo que vem depois do do ele vai ser utilizado com o ing, nesse caso walk, né? Virou walking. A mesma coisa acontece com o go, tá? Para expressar situações do cotidiano, como por exemplo ir pescar. Em inglês é go fishing. Ir nadar, go swimming. Tá? Continuando. Let's do something. Ok. Let's match America's Next Top Model on TV. Vamos fazer alguma coisa. Ok, vamos assistir o reality A Próxima Top Model Americana, que passa na TV. Tá? Esse reality existe mesmo, muito famoso nos Estados Unidos. E o do, nesse caso, está sendo utilizado para expressar algo de um modo mais geral, tá? Uma atividade mais generalizada. Tudo bem? E abaixo eu tenho aí a letra B, olha só. Agora assinale as alternativas corretas de acordo com o uso do apresentado nas sentenças acima. Aí eu tenho assim, usa-se o do quando? Primeiro, quando se fala sobre executar uma ação comum, um trabalho, uma tarefa. É a mesma situação da primeira frase. Vamos lá. Segunda alternativa. Não se sabe exatamente qual atividade está se referindo. Que nem o primeiro exemplo, quando elas falam assim que elas estão fazendo algum trabalho, mas a gente não sabe que tipo de trabalho é esse que elas estão fazendo, porém é um trabalho. Tá? Então, nesse caso, a segunda alternativa está correta e a primeira também. A terceira frase diz assim: a ideia é de produzir, construir ou criar algo. Não, nesse caso a gente usa o make, tá? Toda vez que a gente for construir ou produzir alguma coisa, a gente vai usar make.
E a quarta alternativa diz assim: ao se falar sobre atividades repetidas, geralmente de fazer ou de lazer ou de trabalho. Nesse caso, os verbos vêm antes de um determiner, né, que é um determinante, como the, o a lot of, some, mais verbo no ing, que é o caso do fazer a caminhada, olhem só. Ela tem que fazer uma caminhada para entrar em forma. Tá, então, as alternativas da letra B, a primeira alternativa, a segunda e a última são as respostas corretas, tá? Elas indicam o uso adequado aí do do. Tá, ó, primeira, segunda e a última. Terminando aí, virem a página. Na página número 62, eu continuo aí. Letra C. Escreva qual ou quais alternativas descritas anteriormente se referem ao uso do verbo make. A única que se refere ao uso do verbo make é aquela terceira, né, que diz que a gente utiliza o verbo quando a gente quer indicar que alguma coisa está sendo feita, criada, produzida. Tá? A alternativa diz assim: a ideia de produzir, construir ou criar algo. Tá? Essa é a alternativa que se encaixa em relação ao uso do make. Continuando aqui. Além das regras apresentadas acima, há algumas expressões usadas com do e make, as quais devem ser aprendidas. E aí eu tenho uma tabelazinha com essas expressões que são utilizadas aí com cada um desses verbos. Por exemplo, no do, eu vou usar as expressões homework, homework, dever de casa. Eu tenho justice, que é justiça, quando eu quero dizer fazer justiça, do justice. Aí eu tenho business, quando eu quero fazer negócios, do business. Aí eu tenho a good, que é bom, né? Faça o bem nesse caso, faço o bom, né? Faço o bem. Faça isso, digamos assim, de forma boa. A gente não vai traduzir ao pé da letra porque não vai fazer muito sentido, mas seria do it good, tá? Continuando. Aí eu tenho a favor, que é um favor. Do a favor, fazer um favor. E aí continua. Eu tenho harm, eu tenho one's best, que é faça o seu melhor. Do one's best. Eu tenho one's hair, one's dirty, the shopping, do the shopping, fazer compras, do the dishes, do the housework, do some research. Tá? Então essas expressões são utilizadas com o verbo do. Com o verbo make eu tenho as seguintes expressões: progress, money, a fortune, love, war, peace, arrangements, a fire, the bad, a journey, an attempt, an offer, an excuse, a decision, a suggestion, an exception, an effort, a phone call, a mistake, a noise, a belief, friends, and a mess. Então essas expressões são utilizadas com o verbo make. Por isso que a gente não pode somente entrar naquele mérito de que o do vai ser utilizado para fazer coisas sem esforço e o make coisas que exijam esforço. Até porque, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó, fazer amigos, nesse caso seria uma situação de um modo mais geral, que não exigisse um esforço físico. Porém, nesse caso, fazer amigos em inglês, a gente vai falar make friends. Tudo bem? Porém, o make também será utilizado para situações em que exija esforço, tá? Mas não somente essas situações, existem as suas exceções. Aí, continuando, letra C. A letra C, ela pergunta o seguinte: escreva do ou make na forma correta para completar as sentenças. Aí eu tenho aí um textozinho com algumas lacunas, onde vocês irão completar, tá, utilizando o do ou make. Tudo bem? É muito simples. Então vocês só irão completar fazendo o do ou o make. Na letra B embaixo, ele pede assim: baseado no exercício sobre as modelos, né, as top models que a gente viu na aula passada, sobre beleza, escreva 3 coisas que você gosta e 3 coisas que você não gosta. Aí você teria que utilizar o make, você terá que utilizar o make ou o do nessas sentenças, tá? Por exemplo, o que você não gosta de fazer? Ah, eu não gosto de ganhar dinheiro. I don't like to make money, por exemplo, tá? Eu adoro. Então, vamos lá, letra B. Baseado no exercício... Ah, isso aqui a gente já viu. Letra C. Agora em pares, lê a atividade. Não, essa aqui não precisa fazer. Então, na página 62, façam somente a questão número 2, letra A e letra B. Tudo bem? Terminando a página 62, eu quero que vocês façam aí a 63, página 63 e página 64 para a gente poder terminar o livro. Tá? Eu vou deixar o gabarito da página número... Deixa eu só procurá-la aqui. Página número 40 e... Peraí.
Isso, eu vou deixar o gabarito da página 50 e 51, que a gente fez de forma completa 2 aulas atrás. Tá? Eu vou deixar o gabarito dessas páginas aqui para vocês poderem completar. Tudo bem? Então é isso. Só lembrando que eu não vou cobrar na nossa atividade avaliativa o Past Perfect Continuous, tá? Somente o Simple Present, o Simple Past e o Past Perfect. E o Simple Past Continuous. O Past Perfect Continuous, que é aquele I had been, eu não vou cobrar não porque a gente não viu ele tão a fundo quanto os outros, tá? Porém, essa é a nossa aula de hoje. Façam os exercícios que eu falei sobre do e make. Eu vou deixar o gabarito da página 50 e 51 para vocês poderem completar aí o livro de vocês. Qualquer dúvida, me procurem, tá? Façam as atividades que eu pedi. Amanhã nós teremos aula ao vivo. E é isso, tá? Beijos, abraço a todos e até.